Gente, recadinho rápido antes de começar o vídeo, tá? Eu juro pra vocês que eu tentei ser sucinta, mas são muitas informações, eu quis passar tintim por tintim pra vocês, o que deu certo, o que não deu, pra vocês não pensarem que é só chegar, aplicar e vai dar tudo certo, né? Assim como todo o decorrer da obra, eu sempre mostrei o que deu certo e o que deu errado, como a gente consertou e deu esse resultado aqui. Olha, a nossa parede de cimento queimado ficou muito linda, eu gostei bastante. Essa daqui é a da sala, ó. Eu vou mostrar primeiro pra vocês como é que ficou a de lá de cima, como é que foi a aplicação, e depois eu volto pra falar aqui da de baixo e encerrar o vídeo, tá bom? Mas fiquem até o final que vocês vão ver, que vocês vão sair daqui expert em aplicação de cimento queimado. Bora lá pro vídeo. E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Aline Mota, e hoje eu vim falar sobre minha parede de cimento queimado, na verdade as paredes, né, porque aqui eu tenho essa aqui atrás, mais uma aqui na minha frente, que é a de drywall, que a gente também fez cimento queimado. E lá embaixo na sala tem mais uma, eu também coloquei cimento queimado. Então, vou contar pra vocês qual foi a minha experiência com este cimento queimado aqui, da marca Masa, que é o mais barato que existe, queridas. Eu até havia cotado um fornecedor lá de Itu, que é o mestre do cimento queimado, ele é conhecido como mestre do cimento queimado. Ficava R$149 cada coisinha desse aqui. Na verdade nem é desse, porque esse daqui ele tem, cadê? 5,6 kg. E esse de R$149,90 do rei do cimento queimado era de 3 quilos apenas. Então só para fazer o metro quadrado que eu precisava aqui em casa eu ia gastar mais de R$1.000 se fosse comprar esse cimento queimado aí do rei do cimento queimado. Aí eu fui pesquisar no Mercado Livre da vida, óbvio, né? A gente sempre acha coisa mais em conta no Mercado Livre. E eu achei esse cimento queimado, vi o pessoal aplicando, vi que não era nem um bicho de 7 cabeças, comprei. No primeiro eu gastei uns R$59,90, se não me engano, mais R$20 de frete. E no que eu comprei essa semana, chegou pra mim ontem, eu gastei 62 mais R$20 de frete. Então, cento e pouquinho pra fazer aqui todas as paredes de casa. Depois eu passo certinho pra vocês a medida das paredes, pra vocês terem mais noção de quantos metros quadrados vocês vão conseguir fazer com cada um desses. Então aqui no potinho tá falando, ó, que ele rende 18 metros quadrados, este pote. Aí o tempo de secagem ao toque 2 horas, entre demãos 6 horas e o final 24 horas para secar totalmente. E aqui orienta para passar de 2 a 3 demões? Ai, nunca sei falar isso. Demãos, tá escrito aqui. Não é para diluir, ele é pronto para uso. E aqui tá falando para usar uma desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados. Só que eu comprei essa espátulazinha aqui, ó, porque eu não tinha essa desempenadeira e ela é um pouco carinha. Isso daqui eu paguei nem R$3. Então, ela também tem os cantinhos arredondados, ó, e ela é de plástico. E atendeu super bem para passar o cimento queimado na parede. Essa parede que tá aqui atrás eu passei apenas uma mão. Eu achei que ficou bom. Eu gosto desse efeito mais assim, sabe? Mas eu ainda acho que com uma segunda mão ele vai ficar ainda melhor. Vamos às minhas considerações quanto à primeira aplicação. Achei fácil, porém o produto ele seca muito rápido. Então você tem que ter agilidade ao passar na parede e sempre ir misturando o pote, porque ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é o que eu usei nessa parede, em todas as paredes na verdade, né? E agora ele, depois que eu abri, ele ficou um bom tempo fechado, acho que faz um mês mais ou menos que eu fiz essa parede. E ele soltou uma água, tá vendo? A gente não colocou nada aqui dentro. Ele tava bem duro quando a gente terminou de passar nas paredes e ele soltou essa água aqui. Acho que eu até vou dar uma misturada pra ver se eu consigo continuar usando ele. Mas ele é uma massa, mas ele fica bem duro, ó, aqui, tá vendo? Então ele tá bem duro aqui nos cantos, parece cimento mesmo. E lá embaixo a massa. Então ele não é uma tinta, por isso que na hora de passar, conforme você vai passando na parede, ele vai secando muito rápido.
Eu comecei a passar, vou até mostrar o videozinho do dia que eu comecei aí, fiz a parte de baixo, até onde eu alcançava aqui em cima, e depois o Clayton terminou lá o teto, que eu cansei, falando a verdade pra vocês. Eu fiz toda essa parede aqui até em cima, até onde eu alcançava, e o Clayton terminou a parte que encosta aqui no teto. E aqui do outro lado, deixa eu virar vocês, vira. Nós temos esta parede de drywall, aonde aconteceu o mesmo. Eu fiz até aqui, ó, tá vendo? E daqui pra cima foi o Clayton. Vocês estão vendo que tem diferença de tom? Aqui em cima ele tá sem esse efeito mesmo, cimento queimado, essas tonalidades diferentes. Aqui tem bem menos, parece até que foi pintado mesmo de cinza, né? Não tá dando aquela diferenciada que deveria dar de tons do efeito do cimento queimado. Por quê? Chegou no final, tava muito dura a massa. Essa parede é a que mais me incomoda. Eu tô mexendo nela agora pra tentar consertar. Por quê? Ficou muito grossa. Então, eu já vim aqui com a desempenadeira. Essa daqui não é dos canos arredondados, ó, é de pedreiro mesmo, mas eu tava usando ela pra lixar a parede. Então eu lixei a parede, porque ela tava com uns gominhos assim, tava bem grosso mesmo a massa nessa parede, então eu tirei todos esses gominhos que estavam mais saltados, e depois eu vim com a lixa, pra lixei, tô lixando até agora na verdade. Dei uma pausa aqui pra falar um pouquinho com vocês, mas eu tô lixando, ó, essa parte de baixo aqui, eu já lixei até aqui em cima, e a parte de cima, vocês vão ver que ela tá bem mais escura, ó. Tá vendo aqui? Parece que foi pintado de cinza. Ele não tá dando o efeito que deveria dar de cimento queimado. Então, isso aconteceu novamente porque tava no final do potinho, tô toda torta, peraí. Tava no final do pote e tava muito dura a massa. Então, na hora que o Clayton foi passar nessa parede, ainda mais que estava à noite, né? Acho que ele nem percebeu. Fui ver depois quando eu cheguei aqui, fiquei muito brava, mas enfim. Ficou muito grosso e não deu o efeito que deveria dar de cimento queimado. Vou mostrar a parede um pouco mais de perto para vocês verem como é que tá o efeito, ó. Tá vendo? E a parede, quando ela é passada a camada certo, né, não tão grossa, que nem tava ali a outra que eu lixei, é pra ela ficar lisinha, ó. Ela só fica com algumas imperfeições, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Alguns relevos, assim, que eu vou tirar com a desempenadeira. Deixa eu ver se aqui tem um, ó. Tá vendo? Um relevinho, ó, que eu venho com a desempenadeira consigo tirar. Aí ficou lisinho. Mais ou menos. Ainda tem um pouquinho, mas enfim. Essas imperfeiçõezinhas, ó, tá vendo? A gente consegue vir com a desempenadeira e tirar, certo? Aí, quando você for passar a segunda camada, claro, você vem com uma lixa para dar um acabamento melhor, para não ficar esses riscos, né? Eu só tô passando a desempenadeira aqui, porque ainda vai vir uma segunda camada. Ó, tá vendo aqui? Tá um pouquinho mais grosso. Só dá uma lixada pra ele ficar um pouquinho mais lisinho, porque na hora que você for passar a espátula, não vai ter nada pra travar ela, sabe? Ela vai passar certinho. Eu abri os dois para vocês terem noção da textura. Olha, esse daqui é o que eu usei na primeira camada. Eu dei uma misturada aqui. E é sempre bom você estar com uma espátula, alguma coisa misturando, porque ele vai endurecendo, tá? Então, esse foi o primeiro que eu usei. E esse é o que eu comprei agora. Ó, ele tá bem mais molinho, tá vendo? E eu acho até que eu comprei o tom errado. Eu acho que esse daqui é mais escuro que esse. Não sei se é porque esse já tá usado, mas eu acho que tá um tomzinho mais escuro, tá vendo? Mas tudo bem, o efeito é o mesmo, porque esse da Mas, ele tem vários
vários tons, né, de cinza. Tem o cinza platina, que é um bem clarinho, tem o cinza cinza mesmo, tem o cinza concreto e tem o cinza cimento queimado. Então eles vão aumentando o tom assim, né? O platina é o primeiro e o concreto é o último, um cinza bem escuro. Mas eu vou passar esse daqui então, que ele tá com uma textura bem melhor que o outro, bem mais molinho. E vou mostrar aqui pra vocês como é que é a aplicação, tá? Deixa eu pegar a espátula, cadê ela? Aqui, espátulazinha, sempre limpando ela também conforme você for passando. E aqui, deixa eu até pegar o da tampa primeiro, a gente vai passar na pontinha. Claro que não vai ser sempre só essa quantidade, mas quanto menos você colocar, menos vai secar, sabe? Aí aqui ele já secou. Aqui já tá sequinho, então eu tiro aqui na borda. E a gente vem de novo, pega mais uma quantidade, deita e vai passando. Você deita a espátula para depositar e passa de novo para tirar o excesso, tá vendo? Deita para depositar e passa para tirar o excesso. Só vem tirando o excesso e tira a massa que ficou sequinha. Entendido? Vamos lá, mais um. Deita a espátula e passa retirando. Passa retirando, deita a espátula e passa retirando. Eu vou terminar de passar aqui, aí eu já volto mostrar pra vocês como que ficou a diferença dessa parede pra essa parede que só tem uma camada, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, essa parede é de drywall, mas a outra aqui é de alvenaria mesmo, tá? Eu vou passar nas duas, vocês vão ver que o efeito é bem similar, não tem nenhuma diferença por causa da base, né, da pintura. E a gente só passou uma camada da cor gelo, porque até então estava no gesso, né? Essa parede que é de drywall e a de alvenaria também, toda a casa foi passada a gesso. Então a base é gesso e a gente passou só uma camada da cor tinta gelo. Não precisa ter base, tá? Se você quiser uma coisa mais escura, você pode estar colocando sim, pintando de cinza, alguma coisa do tipo, para dar um tom mais escuro. Mas eu só passei uma camada do gelo. Ó, lá vai o vizinho começar a bater de novo. Vou falar rápido. Uma camada do gelo, que essa aqui é um branquinho, né? É um cinza bem clarinho. E depois eu já vi com a primeira camada de cimento queimado, tá? Então deixa eu fazer lá, que o vizinho vai começar a fazer bagunça. E eu vou pintar aqui minha parede. Já trago pra vocês o resultado. Finalizada a primeira parte desta parede. Olha, não deu diferença o escurão que tava ali em cima, né? Tava mais forte. Gostei bastante do efeito. E aprendi uma coisa que eu vou passar aqui pra vocês como dica. Não sei se vocês vão conseguir ver uma emenda bem aqui, ó. Tá vendo? O que aconteceu? Eu passei 3 camadas, na verdade 2, né? Já tinha uma passada que já estava seca, que é desse mais claro. E desse escuro agora eu passei 2, uma em seguida da outra, tá? Na embalagem pede para esperar 3 horas para passar a segunda demão, né? Mas eu passei logo em seguida, mas esperem as 3 horas, porque o que acontece? Você passa a espátula, ela arranca um pouquinho da tinta anterior. Então, o melhor é você esperar mesmo as 3 horas, tá? Então, voltando sobre a emenda, aqui, ó,
Essa foi da segunda camada que eu passei, por isso que eu passei uma terceira, que eu achei que ficou muito visível. O que acontece? Se você ficar namorando muito com a parede, que nem eu fiquei nas primeiras vezes que eu passei, eu namorei bastante a parede. O que é ficar demorando muito em um local só? Ele seca, e na hora que você vai dar continuidade e você acaba passando uma camada em cima desta que já tá seca, ele fica com essa emenda, tá vendo? Que nem aqui, ó, por exemplo, eu passei aqui a espátula assim, e daí aqui em cima eu passei uma assim, pegando aqui, tá vendo que fez a emenda? Aqui é a mesma coisa, provavelmente eu puxei pra cá, formou emenda. Então aqui tem várias emendas, ó. Mas aí você pensa, nossa, deu muito ruim. Mas na segunda camada que ele dá um efeito bem mais bonito, que nem ficou aqui, ó. Tá molhado ainda, quando estiver seco, depois no resultado final eu mostro pra vocês. Mas é a segunda camada que vai dar um efeito mais cimento queimado mesmo, mais uniforme, sem tantas emendas que nem ficou nesse. Nesse dá pra ver certinho o movimento que eu fiz com a espátula, que era assim, ó, de leque. Eu subia e descia, subia e descia. Então, dá pra ver certinho esse movimento. Aí aqui, a parede só ficou com o efeito, né, de cimento queimado, mas sem nenhuma emenda. Aí, ó, aqui tá a primeira emenda, né? Daqui pra cima, eu já fui namorando menos. Então, eu passava rapidinho, de ponta a ponta, ó, de fazer de ponta a ponta, depois voltava de ponta a ponta. E isso eu conseguia pegar ainda a linha de baixo seca. Então, ia, voltava e ele ficava uniforme. Eu fui fazendo desta forma, aí não me deu mais emendas. Fica a dica, então. Bora terminar essa parede. Gente, olha essa outra parede, do jeito que ficou. Lembra que eu falei das divisórias, ó? Aqui ficou bem aparente. Aí aqui em cima, que eu tentei fazer para resolver. Como a espátula é pequena, né, e a extensão da parede é muito grande, eu até, ó, lixei esse... Como que é o nome? Esqueci o nome, enfim. Que ela é pontudinha, tá vendo? Eu lixei, ó, nas pedras aqui de fora, as duas pontas, me senti a pedreira. Deixei arredondadas. Até tentei passar com ele, só que tá com muito cimento. Tá muito suja ela, então tava marcando a parede. Aí eu voltei pra espátula de silicone, que é essa pequenininha aqui que eu tava usando. Enfim, daí até você fazer todo esse caminho e voltar, aqui já está seco e começa a aparecer essas emendas. Porque você tá passando o molhado no cimento queimado que já tá seco. Aí aqui em cima, ó, tá vendo que não ficou tão diferente? O que eu comecei a fazer? Como eu não consigo pegar uma grande extensão, uma grande área, né, com a espátula de silicone, eu comecei a pegar uma extensão menor. Então aqui, ó, pode ver que eu fiz daqui até aqui e fui até o final. E daí, até eu voltar aqui, já tava seco. Então aqui eu comecei a fazer camadinhas mais finas. Não dá nem pra ver muito bem a largura da camada, mas era mais ou menos a largura da própria espátula. E aí eu passava toda a extensão e dava tempo de eu voltar. E aqui ainda tá um pouco úmido pra não ficar tão marcado assim, ó, que nem ficou aqui nas primeiras camadas. Então, o que eu vou fazer? Esperar secar, porque eu acabei de terminar essa daqui, ainda falta fazer essa lateral. Vou esperar secar e daí eu faço da mesma forma que eu fiz aqui em cima a terceira camada. Eu acredito que vai dar para disfarçar bem essas emendas que ficou. Aqui eu ainda não fiz também, queria mostrar pra vocês a diferença. Então, enquanto eu fazia aquela parede, essa daqui secou. E olha como que ela ficou. Achei bem boa. Bem mais escuro do que a primeira camada, né?
Eu acredito que essa primeira camada aqui eu passei do Platina, que ele é o mais clarinho que tem. Aí fui fazer a segunda compra, comprei a cor errada. Mas enfim, gostei também. E ficou deste jeito. Então, pessoal, esse foi todo o processo de aplicação do cimento queimado lá no andar superior da casa, né? Nosso mezanino, que fica aqui em cima. E aqui embaixo, eu vou deixar as imagens passando aqui pra vocês e falar o que a gente fez. A gente diluiu, na embalagem tá falando pra não diluir, mas vão por mim, diluam. Mas não é pra deixar líquido, você vai deixar ele numa espécie de tinta bem grossa, tá? Vai facilitar muito na hora da aplicação. Se eu soubesse disso desde o início, eu teria feito isso em todas as camadas, porque facilita muito na aplicação. A massa ela vai ficar um pouco mais mole, então vai ficar muito mais fácil de você espalhar pela parede e ela vai ficar muito mais uniforme. Além de deixar a parede uniforme, é muito mais fácil a aplicação, cansa menos. Porque com a massa, gente, nossa, me deu uma canseira no braço, mas ela diluída cansa muito menos. Nessa primeira aplicação, vocês podem ver que o Cleiton, ele foi me auxiliando. Ele passou uma extensão muito grande com o rolo. Isso é a mesma coisa de você estar aplicando só com a espátula. Não pega uma extensão muito grande, porque acontece de secar e manchar a sua parede, tá? Então faz aí, escolhe uma grossura de fita, vamos dizer assim, fita para você fazer de um canto ao outro da parede, e você vai passando nessa fita, vai espalhando com a espátula, depois passa de novo com o pincel, espalha com o rolo, né? Espalha com a espátula e assim vai deixar com um efeito muito mais uniforme. Aqui embaixo, gente, eu fiz dessa forma. Aqui essa que vocês viram no vídeo foi a segunda camada e aqui ela já está com a terceira camada. E eu vou estar mostrando essa terceira camada no vídeo onde a gente passa o rodapé aqui. E eu fiz a guarnição também da porta com o rodapé de EVA, ficou muito bom. Então, a gente passou a terceira camada fazendo fitas mais finas e o acabamento ficou muito bom. Vou mostrar de perto pra vocês verem como é que ficou. Então, aqui a parede da sala, olha. Já aplicado o rodapé e já finalizado toda a parte de cimento queimado. Aqui a gente passou as 3 camadas e ele fica bem mais lisinho do que quando está com a massa sem diluir. Olha todo o efeito do cimento queimado. E nesta parede aqui também, ó. Agora estou aqui no quarto para mostrar para vocês como que tá aqui. A gente não passou a terceira camada aqui em cima. E eu também não cheguei a usar a massa diluída, tá? Porque eu comecei essa técnica lá embaixo e eu já tinha feito as paredes aqui de cima, como eu mostrei no início do vídeo para vocês. Então aqui, gente, ó, ainda tá essas marcas que eu mostrei para vocês, né, que ficou manchado por causa da extensão que eu peguei da parede. Eu até tentei lixar, ó, pra ver se eu conseguia tirar as emendas lixando, mas não deu certo, então parei. Mas a terceira camada, com certeza, irá cobrir todas essas emendas que ficaram aqui. A gente não mexeu nessa parede ainda, porque aqui o quarto, a gente não tá... Ainda não comprou as coisas para fazer o guarda-roupa e tal, nem a decoração da parede da Yasmin lá. Então, a gente ainda não finalizou. Aqui ainda está com 2 mãos, nessa e nessa parede. Só aqui que ficou 3 mãos, porque eu passei uma em seguida da outra, tá? Mas é assim que tá o quarto por enquanto. Então, gente, pra finalizar, vou passar aqui a metragem pra vocês, tá? As nossas paredes têm todas as mesmas metragens, porque elas acompanham o mesmo tamanho da casa, né? Então aqui são 2,80 lá no quarto também, por 2,50 mais ou menos de altura, tá? Aí calculando mais ou menos as nossas paredes, esses recuos aqui do lado, né, que eu tenho aqui e tenho lá em cima também, deu aproximadamente 27 metros quadrados. E lembrando que eu usei 2 potes daquele Masa de 5,6 quilos. Gastei aí aproximadamente uns 180 reais, não me lembro muito bem agora os valores, mas foi menos de 200 reais eu consegui fazer as 3 paredes aqui de casa.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem em prática aí na casa de vocês, porque o efeito cimento queimado fica muito bonito na decoração, né? Aqui eu tenho vários tons de cinza, então o efeito de cimento queimado deu aí um destaque também para as minhas paredes, né? Meu sofá é cinza, legal da escada é cinza, parede de cimento queimado cinza. Então aqui na minha casa super combinou e eu acho lindo na decoração. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero vocês em uma próxima. Tchau! E até o próximo vídeo do canal.